Amém. Esse livro de 1 Samuel, capítulo 17, ele traz aquela história belíssima de Davi e Golias. Nós vamos ler 1 Samuel 17, 44 a 47, diz assim: Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Irmãos, um episódio muito conhecido já de todos nós, um episódio bem comentado ao longo da história do Evangelho. Tem algumas histórias que são quase que diariamente lembradas, são musicadas, etc, mencionadas de tudo que é maneira. Mas nós vemos aqui o expor da vida de Davi, que não era um guerreiro, como examinando o texto vamos ver que é mencionado a respeito dele, é até dito: tu não podes guerrear contra este gigante. Ele é guerreiro desde a mocidade, você é apenas um jovem, está nascendo agora, está despontando para a vida agora, está despertando agora, você não pode guerrear contra ele, não tem a mínima chance. Aí tentam vesti-lo de uma armadura, ele rejeita, tentam usar 1000 argumentos, enquanto Davi está se caminhando para a frente da batalha, os exércitos de Israel estão traçando estratégias para surpreender os filisteus, porque não estavam de maneira alguma acreditando que aquele gigante fosse cair pelas mãos de Davi. Eles acreditavam em qualquer coisa, menos que Davi realmente abatesse aquele gigante. Mas o que nós vemos aqui é uma situação que, para que Deus fosse glorificado naquilo, só existia um caminho: era alguém expor a sua própria vida na questão. Enquanto alguém não se levantasse para expor a sua vida ali, o nome de Deus continuaria sendo escarnecido daquele gigante e de todo o seu povo. Continuaria. Nós vemos que Davi, ele se levanta com aquela força toda e diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor a guerra, Ele que vos entregará na nossa mão. E diz: hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça. E ele vai dizendo, ele diz: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Mas para que isso acontecesse, esse desejo que estava no coração de Davi, de glorificar o nome de Deus em toda a terra, foi preciso que ele expusesse a sua vida numa batalha que ninguém acreditava que ele fosse sair vencedor. Mas a confiança dele é clara do princípio ao fim: o Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, o Senhor te entregará nas minhas mãos, toda a terra saberá que haverá Deus. Ele vai mencionando que a vida dele tem de Deus, e ele vai demonstrando uma fé inabalável, e quando tentam impedi-lo de ir à peleja, ele: não, eu vou, mas tu vai morrer, não importa, eu vou. Leve essa armadura, não, nem posso andar com isso aí, eu vou. Como você vai? Vou do jeito que eu estou, eu vou na minha fé. E lá foi Davi.
E queridos, essa realidade, hoje, o mundo fala nesse episódio, marcou a história do povo de Deus na terra. Daqui para frente, Davi, que antes era aquele esquecidinho, era o caçula, era o mais desprezado na sua família, os serviços mais inúteis eram dados a ele. Quando Samuel foi lá buscar um rei na casa de Jessé, o próprio pai nem lembrou dele, fez passar todos os filhos. Depois Samuel falou: Deus não escolheu nenhum desses, tem que ter mais algum. Aí que o pai caiu na real e disse: tem mais um lá no campo, mas esse não pode ser esse. Chama esse, porque é esse mesmo. O homem era o desprezado, era o mais indigno, era o menor mesmo, mas a atitude deste homem perante Deus, o expor da sua própria vida para que Deus fosse glorificado, o honrou de tal maneira que ele vem, sem a mínima condição, vem assentar-se num trono de rei em Jerusalém, e vem ter o seu reinado, tipificando o reinado do próprio Cristo, e vem fazer uma obra tremenda. E foi um homem que viu coisas gloriosas, até orar e cair fogo do céu. Davi orou e caiu fogo do céu. O que nós estamos vendo? Que quando você expõe a tua fé aos maiores extremos, Deus te honra aos maiores extremos, porque se tem uma coisa que Deus honra, é fé, porque Hebreus 11:6 diz o quê? Se sem fé é impossível agradar a Deus, ora, é regra diretamente proporcional, quanto mais fé, mais eu agrado a Deus. E a Bíblia diz o quê? O meu justo tem que viver o quê? Na fé. E se ele recuar? Se tem uma coisa que Deus honra, é fé. E fé, meu irmão, nunca te faz voltar atrás. Quando você recebe uma direção de Deus, deposita fé nisso, você não volta atrás de jeito nenhum. Se realmente você sabe, está convicto de que houve uma fé dentro de você que é motivada pela revelação da Escritura. E Davi mostra que a fé dele é motivada pela revelação da Escritura. Olha, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado, ele vai te entregar na minha mão. O entendimento dele estava completamente afinado com a realidade dos fatos. Agora, este é um episódio que nestes últimos dias o Senhor nos tem chamado a atenção. O expor a vida para que Deus seja glorificado. E é por isso que a seara será sempre grande e os obreiros serão sempre poucos, porque as pessoas não estão preocupadas em expor a sua vida para que Deus seja glorificado. A verdade é que as pessoas nem conhecem Deus, por isso não expõem a sua vida. As pessoas estão ainda duvidando das coisas de Deus, as pessoas não estão vivendo a palavra, estão vivendo um monte de coisas, o lendário ritual dos objetos ungidos, o lendário ritual do conquistar e não renunciar. Na verdade, Jesus falou que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Evangelho não é conquista, evangelho é renúncia. Quem renuncia vê a glória de Deus, porque andar com Deus tem que renunciar. Se não renunciar, não vê a glória de Deus. E nós queremos ser não mais uma igreja, nós queremos ser a igreja. Nós não queremos ser mais alguns obreiros, nós queremos ser os obreiros, aqueles com quem Deus conta. E é por isso que Deus nos tem levado a pontos tão preciosos da palavra, a entrelinhas tão gloriosas. Para quê? A quem muito lhe é dado, é verdade? Muito será cobrado, mas glória a Deus, nós temos alcançado muito de Deus. Por isso nós não voltamos atrás, nós não recuamos. Deixa quem quiser voltar atrás, deixa quem quiser recuar, deixa quem quiser titubear, duvidar, mas de Deus não se duvida. Quem é Deus? Deus é a tua sombra, a tua direita. Quem é Deus? Cada dia que o pão desce à tua mesa, tu está vendo Deus. Cada dia que tu tem os recursos na tua mão, você está vendo Deus. Diante de um Deus tão glorioso, num mundo desse que nós vivemos, em que estamos vendo 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, vamos duvidar de Deus?
nós servimos a Cristo Jesus, que é a imagem visível de um Deus invisível. Não voltamos atrás, de forma alguma. Nós somos diferentes de todas as outras religiões. Religiões nós conhecemos ao longo da história, nascemos criados em religiões, conhecemos, visitamos centenas de religiões, mas a diferença do que hoje nós conhecemos é gloriosíssimo, é tremendo. Nenhuma religião pode se levantar contra o diabo, porque será abatida, será massacrada, será envergonhada. Nenhuma pessoa de nenhuma outra religião pode nem mencionar demais o nome do diabo, senão ele se manifesta e arrasa com eles. Nós escarnecemos e zombamos do diabo, porque o Deus da Bíblia é o único Senhor. Como está escrito: não temas, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Os nossos conceitos são conceitos que nenhuma outra religião tem. Por isso Davi falou assim: como é que é esse homem aí afrontando Israel? Israel é o povo escolhido. Hoje nós poderíamos dizer, como é que é afrontando a igreja? A igreja é o povo escolhido. Estamos na dispensação da igreja. Todos que se levantarem contra a igreja verdadeira certamente cairão, porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão. Está acabado, está determinado. Quem falou isso não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E operando ele, quem impedirá? Olha o que nós temos que ninguém mais tem. Lucas 10:19. Vos dou poder para pisar, subjugar toda a força do diabo. Meu irmão, não adianta ninguém de outra religião, se disser que tem poder sobre o diabo, eu faço o desafio e vai ser tragado. A autoridade de pisar na cabeça de Satanás foi entregue exclusivamente na igreja de Jesus Cristo, no Evangelho, para que não fique dúvida. No Evangelho de Jesus, só aqueles que vivem o Evangelho, os que adoram imagem, os que adoram o sabonete ungido, os que adoram, têm as suas idolatrias, os seus patuais, os que invocam os espíritos dos mortos, esses não podem se levantar contra Satanás, pois serão tragados, abatidos e envergonhados. Mas nós, de costas e olhos vendados, encaramos o diabo e saímos vencedor. Nós somos o único povo com condição de desfazer as obras do diabo e envergonhar o mal. Pessoas podem vir aqui enfeitiçadas, amarradas em trabalhos de bruxaria, com uma oração nós resolvemos a questão, sem ritual, sem patuá, sem palhaçadas. Porque o poder de Deus atua exclusivamente na igreja que vive o Evangelho da glória de Deus, pelo qual Jesus Cristo derramou o seu sangue e virou para nós e disse: eis que eu vos dou poder. Se ele disse, está dito. E a gente tem que ir para ver semelhante glória como a que viu Davi. Temos que expor a nossa vida da mesma maneira, mas expomos a nossa vida sabendo que somos mais que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Não adianta. As pessoas estão batendo cabeça por aí, estão batendo seus rituais, bate cabeça na pedreira, acende suas velas e vão colhendo dia a dia as suas frustrações, as suas decepções, e muitos não querem dar o braço a torcer. Por isso serão abatidos, por isso o inferno estragará, porque muitos não querem dar o braço a torcer, que o poder de Deus é exclusivo na sua igreja. Outras religiões não têm poder de Deus, tem ritual, tem invocar os mortos, tem misticismo, tem emocional, tem um monte de coisa, mas poder de Deus, somente nas palavras de Cristo Jesus. Outras religiões podem até usar a Bíblia, mas o poder que a Bíblia transmite não está na vida deles, porque eles usam a Bíblia como um livro de leitura, mas não como um livro de regra de fé e prática, como nós a temos. E temos exposto a nossa vida e dito: a Bíblia é a palavra de Deus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Olha o que Deus fala no Salmo 120, verso 1. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu.
Nenhuma outra religião tem isso. O nosso Deus diz em Jeremias 33:3 o quê? Clama a mim, responder-te-ei. Nenhuma outra religião tem isso. Nenhum outro conceito, nenhuma filosofia. E outra coisa, isso não é só em palavras, não. Porque eu ponho a minha vida à prova e aceito o desafio. Como eu vou falar e o meu Deus vai ouvir, não amanhã, é na hora. Amém? Ele é a nossa sombra. Ele é o onipresente. Olha o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Meu irmão, ninguém tem isso. É o nosso Deus, que é nosso amigo, que é nosso Pai, que é íntimo de nós, que nos dá isso. Por isso, mais uma vez, temos que expor a nossa vida. Duvido que amanhã o diabo possa fazer com que eu não esteja de pé. Não só o diabo, que ele reúna todos os seus exércitos, todo o inferno. Amanhã eu vou estar de pé. Amém? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. E diz, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Por isso Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não tem espaço para o diabo, não tem espaço para a mandinga, não tem espaço para nada. É glória de Deus. Põe a tua vida à prova e deixa Deus ser Deus. Deus quer contar contigo. Abre a tua boca, diz a Escritura, eu cá encherei. Faz a tua oração que Ele vai responder. Dá o teu passo de fé que Ele vai te honrar. O Senhor é Deus na tua vida. E doem quem doer, e fique de bico quem ficar. Os irmãos que se escandalizarem, que se escandalizem. Você tem que ver a glória de Deus. No Salmo 123, para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Esta é a palavra de Deus. Você tem agido assim? Para ti que habita nos céus, você não invoca espírito de morto, você não invoca espíritos que têm os mais nojentos nomes que tem por aí, você não invoca a imagem de escultura, você invoca a palavra de um Deus vivo, e Ele te honra. O Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará seguro. Nenhuma outra religião tem isso, nenhuma outra filosofia, nenhum conceito. E eu repito, colocamos a vida à prova, aceitamos desafios, porque isso não é só em palavras, não. Nós sabemos que o nosso Deus não pegou caneta e papel para escrever, não, mas o Espírito dele trabalhou poderosamente na mente e na mão de homens, como hoje continua trabalhando na nossa boca, na minha e na tua. Amém, meu irmão? Por isso, põe tua vida à prova mesmo, aceita desafios, contra qualquer um. Pode ser o bruxo mais famoso desse mundo, o bruxo que flutua, que levita. Põe a tua vida à prova que tu vai ver quem é o teu Deus. Olha o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Nós confiamos em Cristo, que é a imagem visível de um Deus invisível, enquanto as pessoas precisam que os seus olhos contemplem alguma coisa para que eles creiam, para que eles depositem uma fé fútil e barata, uma fé de andar por vista. Nós cremos no invisível, e o invisível é mais poderoso. Amém, meu irmão? Aceite o desafio, faça como Davi. Se levantou o inimigo, se levantou o gigante, vamos ver quem é quem. Vamos ver quem é quem, porque é certo de que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, Ele vai fazer 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas não esqueça, a exemplo do exército de Gideão, Deus só conta com valentes. Os covardes, o que diz a Bíblia? Vão para casa. Os covardes vão para casa. Igreja é composta de valentes. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram suas vidas até a morte. Venceram. Amém, querido? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.